Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7107. Muito bem, você que se conecta diariamente no aquiagora.net, no quadro Em Conexão de hoje, nós vamos conversar com o delegado de polícia de Marechal Cândido Rondon, Dr. Sérgio Luiz Alves. Dr. Sérgio, o senhor que está há alguns meses à frente da delegacia de Marechal Cândido Rondon, faça uma breve apresentação sua, as suas origens, a sua formação, delegacias por onde passou antes de vir aqui em Marechal Cândido Rondon. Eu trabalhei algum tempo na iniciativa privada, depois disso ingressei na carreira pública no cargo de investigador, depois disso acabei indo para Brasília no cargo de agente de polícia e no concurso de 2007 ingressei na Polícia Civil como delegado. Depois disso passei em Jandaia, Santa Helena e estou há 8 meses em Marechal, cumulando com Santa Helena. Quando o senhor assumiu a delegacia aqui de Marechal Cândido Rondon, quais foram as maiores dificuldades encontradas no início desse trabalho? Basicamente, a quantidade de presos na delegacia, que inviabiliza praticamente o trabalho da polícia judiciária como investigação, se limita a ficar cuidando de presos. Escassez também de pessoal, que é uma tônica de uma maneira geral, todas as delegacias passam por isso, deveria ter um número maior de servidores, considerando que nós temos que cuidar dos presos. Se não fosse necessário cuidar dos presos, a quantidade de servidores seria o suficiente. Dr. Sérgio, a superlotação da carceragem aqui de Marechal Cândido Rondon é um problema de muitos anos. Como que vocês da Polícia Civil têm resolvido essa situação, têm contornado essa situação? E pergunto também se há alguma previsão de uma solução para esse problema. Não, previsão, por enquanto não. Há sempre a expectativa da construção de novos presídios, embora o nosso problema maior aqui sejam os presos provisórios, e quase sempre os presos condenados, devagar, mas você acaba conseguindo mandar alguns para as penitenciárias, mas o grande problema são os presos provisórios, que dá em torno de 80% do total de presos. Doutor Sérgio, seguidamente ocorriam aqui na delegacia de Marechal Cândido Rondon fugas de presos da cadeia pública. E isso nós percebemos que tem cessado nos últimos tempos. Isso é um sinal de uma atitude mais enérgica por parte da equipe da Polícia Civil? É um conjunto, na verdade, Com a chegada do delegado anterior, o Dr. Najib, ele estabeleceu alguns controles e a gente vem mantendo. A dificuldade também, as paredes estão praticamente revestidas com chapas de aço, o chão foi feito um concreto de 30 centímetros de concreto usinado, o teto está revestido com trilhos de trem, então assim está quase uma fortaleza, Embora isso daí, se não tiver uma vigilância constante, as fugas voltam a ocorrer. E como que está a relação dos policiais, dos encarregados da carceragem para com os presos aqui da delegacia, da cadeia pública? Nós tivemos já alguns princípios de rebelião, alguns presos protestando, greve de fome. Hoje a gente sabe que muita comida que antes familiares desses presos traziam para dentro da cadeia, hoje não pode mais, e eles têm recebido marmitas fornecidas pelo Estado. Como é que está hoje esse relacionamento entre vocês aqui da delegacia e os presos? Olha, dentro do que é possível, se estabelecer uma relação vamos dizer, amistosa, ultimamente a gente tem tido isso daí. Claro que eventualmente ocorre algum tipo de insubordinação, aí é necessário sempre uma punição e ela acaba sendo coletiva no sentido de proibir visitas ou retirar lá de dentro ventiladores que eventualmente existam para facilitar a vida deles um pouco, ou um aparelho de televisão, mas em linhas gerais está tendo vamos dizer assim, um bom relacionamento entre a equipe da polícia e os presos sem maiores complicações, não tem ocorrido tantas tentativas de fuga, coisas nesse sentido. Novamente com relação à estrutura aqui da delegacia, como é que está a questão da problemática da fossa, que gerou descontentamento e manifestos por parte das pessoas que moram na vizinhança da delegacia, porque o conteúdo, o líquido, os dejetos da fossa seguidamente corriam em via pública aqui pela rua, pela Avenida Rio Grande do Sul. Como é que está essa situação? Resolvida definitivamente? Olha, agora a gente vai passar por uma fase boa, porque é o inverno e os presos tomam muito menos banho do que tomam no verão, então a gente não tem como avaliar. Algumas obras foram feitas na tentativa de minimizar esse problema, que é um problema de
quanto que a gente paga para limpar a fossa. Então o Estado nos manda uma verba e a gente não pode comprometer além daquela verba. Então é mais ou menos o cobertor curto. Mas agora eu acredito que pelo menos até outubro, novembro a gente vai caminhar dentro de uma normalidade sem esse problema para atrapalhar a comunidade. Doutor Sérgio, agora especificamente sobre a questão da criminalidade na nossa cidade. Como que o senhor avalia que está hoje a questão da segurança em Marechal Cândido Rondon? Está dentro, assim, parece esquisito falar normalidade, mas está dentro de uma normalidade, assim, para um município do tamanho de Marechal Cândido Rondon, considerando as peculiaridades, por ser um município de fronteira, outros municípios vizinhos também, né, com fronteira com o Paraguai, mas eu diria que sim, está dentro de uma normalidade, não está diferente, nem para melhor nem para pior, de outros municípios. Muitos dos crimes que ocorrem, das infrações que ocorrem, doutor, envolvem menores. Como que a Polícia Civil tem agido nesses casos? Até onde que a polícia pode agir em função até da própria lei proteger esses menores? A lei ela é bem clara, dizendo que a apreensão, né, em flagrante do menor só se dá quando é um crime praticado com violência ou grave ameaça. Isso deixaria de fora, por exemplo, crimes como tráfico de drogas, como porte de arma. Mas aqui, assim, o Poder Judiciário ele tem assim, um sentimento um pouco diferente. Quando há reiteração da conduta, ele faz a opção pela apreensão, né, e a manutenção, uma custódia preventiva e com uma possível internação. Mas em relação aos menores, com certeza, são muitos. E tem gente que tem assim, mais ou menos a ideia que os maiores que trazem os menores para o crime e fazem uso dos menores. Na verdade, não. O que a gente tem visto aqui é que os menores são donos dos seus atos e respondem por eles, mas não tem assim alguém maior liderando menores. São os próprios menores que, por a informação que eles já possuem de crime e até dessa própria condescendência da lei, né, acabam praticando delitos. Ora, doutor, para finalizar esse nosso bate-papo, o que o senhor sugere? Como que a comunidade de Marechal Cândido Rondon pode contribuir com o trabalho da polícia? O que as pessoas podem fazer para tornar o trabalho da Polícia Civil mais eficaz e, consequentemente, melhorar os índices de segurança em Marechal Rondon? Tanto a Polícia Civil quanto a militar assim, dispõe de telefone, né, que pode ser usado para que as pessoas possam nos trazer, às vezes, uma notícia pequena de um crime ajuda a solucionar o crime, né? A pessoa não precisa se identificar. Então é uma participação maior no sentido de não ter tanto medo, assim, porque o pessoal assiste filme, televisão e acaba todo mundo. O cara vê um acidente de trânsito e ele não quer vir aqui porque ele não quer se comprometer. Mas o dia que ele for vítima do acidente, aí ele vai precisar que alguém se comprometa no sentido de tentar ajudar a polícia a resolver as questões, né? Então acho que a população pode ter um pouco mais de coragem nesse sentido, de falar, não, eu vou dar essa informação, talvez de uma forma anônima, talvez não, mas ter um pouco mais de coragem de participar, porque senão as pessoas se isolam, né, quando se trata do problema dos outros. Mas um dia desses, eles também terão problemas e vão precisar da ajuda da comunidade. Então, basicamente, em função disso, né, que a própria população se ajude, ela, porque está ajudando na polícia, está ajudando a própria comunidade. Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7107.